Iniciamos no estudo do Apocalipse no capítulo 18. A gente vai ver mais julgamentos sobre a Grande Babilônia, a meretriz. Coloco aqui palavras em cores que falam da grandeza de Deus agindo e julgando também. E outros temas aqui em vermelho ligados a voz, a nações, a língua da Babilônia, que está ligado ao capítulo 18 também. No capítulo 18, como falei, mais julgamentos dessa meretriz, que vai ser apresentada aqui também como a grande cidade, a grande Babilônia, assim como no capítulo 17. E essas histórias aqui da meretriz contrastam bastante com o capítulo seguinte, capítulo 19, onde a gente vê a noiva, a ceia do Cordeiro. Veja só, se a Babilônia embriagou o mundo com seu vinho, a gente vai ver a ceia, e a gente tem falado sobre essa ligação das taças, 7 taças, o vinho da ira de Deus com o sangue derramado da meretriz sobre a terra, e também com a ceia do Cordeiro, capítulo 19. E a história da meretriz tem muita ligação, principalmente aqui no capítulo 18, a gente vai ver, capítulo 17 também, mas com a história de Jezabel. Jezabel, o rei Acabe, como ela inundou ali de idolatria a nação de Israel, e a história de Elias também por todo o Apocalipse. Veja só, questão de perseguição aos profetas, o sangue dos profetas embriagada, essa questão que a gente vê aqui no Apocalipse, como ela perseguiu os profetas, Elias inclusive, questão de adoração a Baal, idolatria, que até Apocalipse 2, a carta a Tiatira fala sobre isso, e também em vários locais aqui do Apocalipse 11 a 13, prostituição e idolatria, como tenho falado, feitiçarias, seduziu reis, nações, principalmente aqui Acabe, a nação de Israel, ela que veio de Tiro, ficava ali uma região, Tiro-Sidom, ali próximo a Israel, inclusive Ezequiel 27, 28, puxa esse tema de mercadorias que vinham ali, uma região portuária, inclusive muito ligado ao Apocalipse 18, que fala das mercadorias da Babilônia. Então Tiro e Babilônia são muito interligadas, tipos dessas cidades que vão ser julgadas, inclusive volta para Sodoma e Gomorra também, todas as histórias ligadas a isso, Jericó também. Jezabel, corpo devorado por bestas, cães, morte, a gente vê isso Apocalipse 17, Apocalipse 18. Vivia em delícias, luxúria, rainha, que a gente vê aqui Apocalipse 18, liga Ezequiel também. Jezabel e a vinha de Nabote, veja só, o vinho da prostituição, na história de Nabote ali, Jezabel. A casa de Acabe, perecer, que mostra ali em 2 Reis justamente isso, que liga Apocalipse 17, a besta que vai à perdição. E várias outras ligações com o Apocalipse, 3 anos e meio de seca, a vida de Elias, ali a perseguição, a Elias, o profeta, os vários números no Apocalipse, principalmente ali capítulos 11 a 13, capítulo 17 também, e aqui 18, questão do pouco tempo. Jezabel morreu e não foi enterrada, ligação com as 2 testemunhas, quando o testemunho acaba delas, a gente falou capítulo 11. Isso tudo é a história de Israel, idolatria, tempos de hoje na igreja. Veja só, na história de Israel, isso afetava uma pessoa ou uma nação, a nação de Israel e as nações vizinhas, muitas vezes literalmente, mas a gente vê a aplicação do Antigo Testamento, que eram sombras, que hoje se aplica para a igreja, principalmente espiritualmente. Essa meretriz fala muito de religião também, inclusive meio evangélico, cristianismo também, não só catolicismo. No verso 1 a gente vai aqui. Depois destas coisas, depois ali do capítulo 17, julgamentos sobre a meretriz,
Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com sua glória, a glória que traz a visão para a terra, para esse mundo, para o povo de Deus também, do que é essa prostituta, do que é a grande Babilônia, quem é ela. E a gente faz a pergunta: a Igreja Católica, judeus, muçulmanos, ou é a religião em si? É a religião em si, porque essa questão de embriaguez, esse é um tema que vai lá desde o Gênesis, própria história de Adão e Eva, mas mais claramente a gente vê Caim e Abel, sangue derramado, depois os profetas, Jesus. Prostituta no Antigo Testamento era Israel, veja só. Então, sempre ligado ao povo de Deus, muitas ligações com Jeremias que a gente vai ver. 7 montes, Jerusalém também tem 7 montes. Então fala realmente de religião, Roma, Jerusalém, cristianismo também, e religiões, enfim, que não têm a Cristo. Embriaga nações com prostituição, sacerdotes, profetas embriagados. Isso aconteceu em Israel, é a figura do Apocalipse aqui, com a igreja também. Reina sobre reis da terra, comercializa. Israel, a palavra de Deus é o comércio. Toda a comparação do Apocalipse com Israel que se aplica ao povo de Deus em geral. No caso, cristianismo também. E é claro, o mundo e outras religiões, aí nem se fala, né? Quando a obra de Deus se torna religião, é a meretriz, é o contraste com a noiva no capítulo 19. A religião, ela mata a vontade de Deus, o sangue derramado, como Israel fez várias vezes. Com a embriaguez não se distingue o certo e o errado. Cálice da bênção de vidas sacrificadas, veja só a questão do sangue, perseguem os santos testemunhas. Mas veja só, interessante, com essa perseguição aos santos, é o que? Há nos santos também a questão da provação, a questão do amadurecimento. Veja só, tem todo esse contraste e ligação, porque à medida que a igreja vai sendo perseguida, e Jesus falou sobre isso, nós não somos melhores que ele, vamos ser perseguidos, com isso somos também provados como ouro no fogo. Todo esse tópico do Apocalipse também. Verso 2. Esse anjo clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Veja só 2 vezes, caiu, caiu. Se tornou a morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então ela se engrandeceu-se, agora cai. Elevou-se por si mesma, agora a Babilônia, a meretriz também, 2 figuras interligadas, elas vão cair. E aqui a gente mostra a parábola do grão de mostarda, Mateus 13, menor das sementes, mas ela cresce, grande, vira maior das plantas, uma árvore onde aves se aninham nos ramos. Essa figura da igreja, da religião também, que vai crescendo a nossa fé, vai crescendo, mas infelizmente a religião também ela cresce demais. Então as parábolas de Mateus 13 falam muito dessa questão de crescimento. Tem um lado bom do crescimento, mas é claro, vai crescendo desordenado e Deus realmente vai ter que aparar ali as arestas, como ali cortando o cabelo, é um tema bíblico, e vai julgando o seu povo, julgando nossas vidas inclusive. Jeremias 50 e 51, muito ligado Jeremias com o Apocalipse, principalmente aqui capítulo 18, 17 também. Então Jeremias 50 e 51, queda da Babilônia, inabitável como Sodoma. A história de Sodoma muito ligado aqui também. A queda de Jericó é outra história muito ligado. Aqui o Apocalipse, e aqui também capítulo 18, ligado a Babilônia também. Então 7 dias ali em Jericó, 7 voltas, 7 sacerdotes, 7 trombetas, tudo isso para cair. Aqui Jericó, a grande cidade ali, os grandes muros de Jericó, e aqui a grande Babilônia, a meretriz, para cair. A gente vê o símbolo de Raabe, a meretriz ali de Jericó, que o lado bom ela foi convertida. E aqui no Apocalipse é isso também, derrubar
essa grande cidade para que haja conversão, um entendimento que as pessoas muitas vezes não têm, né, e falam muito de outras coisas que a gente vai comentar aqui. Mateus 3, as parábolas do crescimento. O livro de Mateus, se a gente olhar por esse tópico de crescimento, a gente vai ver várias coisas interessantes, como Deus quer derrubar a grandeza própria do crente, e ali vai virar o que? Lugar de espíritos imundos aqui na Babilônia, essas aves. Esse tema de engrandecer, o tema desde o Éden, de ser igual a Deus. Devemos ser igual a Ele, ou a imagem dele, mas não como Adão e Eva, que se tornaram iguais a Ele, conhecendo o bem e o mal, mas na verdade Deus é o conhecedor do bem e do mal. A gente pula para o verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A gente vê esse tema de reis, tema de riqueza, reis da terra, tudo volta ali para a nação de Israel, livro de Jeremias, Ezequiel, muita ligação com os julgamentos ali que Ezequiel fala. Mercadorias aqui, Apocalipse capítulo 18, a gente vai ver a questão da terra e do mar, esses mercadores, que fala muito da terra. Navegadores, no verso 17, fala do mar. É um tema bíblico desde o Antigo Testamento. Veja só Mateus 23:15, religiosos percorrem terra e mar para fazer um crente. Então esse tema de comércio é um tema bíblico desde o Antigo Testamento. Jonas, ele pega um navio para Tarsis, um lugar de comércio. Inclusive o navio provavelmente ali era de comércio, inclusive mercadorias. O Templo de Salomão, ouro, madeira, rei de Tiro, que liga a Ezequiel 26:28 e aqui ao Apocalipse. A própria terra de Canaã, mercadores, comércio, muito ligado a isso. Jesus é a pérola preciosa, a parábola do mercador ali, da pérola preciosa. Ele nos compra, nos comprou através do seu sangue. O próprio Evangelho, Cristo é essa mercadoria preciosa. As viagens de Paulo, dos apóstolos, na questão de barco, navio, mercadoria, é o Evangelho verdadeiro sendo propagado. E aqui no Apocalipse a gente vê essa questão de comprar ouro provado no fogo, questão da riqueza, Apocalipse 3:18. É muito ligado aos temas que a gente vai ver aqui, porque o Apocalipse vai se explicando por ele mesmo, assim como a Bíblia. Esse tema de comprar e vender, o 666 no capítulo 13. E o final do Apocalipse, Jerusalém, o templo, ouro, pérolas, pedras preciosas. Toda essa ligação realmente que falam do crente, essas mercadorias, é o comércio, a religião, o lado mal comercializando as suas mercadorias, as suas doutrinas. E segundo Pedro fala assim, falsos profetas fazem de ti mercadorias, amam o salário da injustiça. Muito ligado à história de Jezebel, perverteu o rei Acabe, a história de Israel também e da igreja, nações que Israel se prostituiu, reis poderosos. Ali Ezequiel, capítulo 16, se não me engano, fala muito disso, ligação com nações vizinhas, questão dos reis, os grandes da terra, essa questão de grandeza, que o cristianismo também vai crescendo, se engrandecendo, e também há essa ligação com a política literal, inclusive, e a grandeza da religião vai tomando conta, infelizmente, o evangelho falso vai se propagando, e a gente vai falar muito mais aqui sobre isso no Apocalipse 18, no verso 4. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Muito famoso esse sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. As pragas que a gente viu, capítulo 16 do Apocalipse. Os julgamentos da Babilônia, da meretriz, no capítulo 16 do Apocalipse. Capítulos 17 e 18 a gente vê mais detalhes sobre isso. A questão de sair da Babilônia, não necessariamente, literalmente, que a gente tem que sair, seja de denominações ou mesmo do mundo. Daniel não saiu literalmente da Babilônia,
em espírito Daniel nunca estava na Babilônia, mas literalmente sim. Jeremias 27, Deus entrega terras na mão do rei da Babilônia, chama ali de meu servo, o rei da Babilônia. E a ordem ali em Jeremias é servir ao rei da Babilônia, mas no capítulo 51, a ordem é sair, fugir do meio da Babilônia, livrai cada um a sua alma, porque julgamentos da Babilônia. Ali engoliu Israel, Jeremias fala sobre isso, engoliu Judá, e chega uma hora que o julgamento vai vir sobre a Babilônia, que na verdade o povo de Deus, né, é engolido, como se fosse um julgamento no próprio povo de Deus também, que é engolido, e daí vem, sai dela, povo meu, e nos tornamos povo de Deus, a igreja. Isso é o tema de Romanos, capítulo 9. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. Então, o povo meu, na verdade, não é Israel ou Judá, ou literalmente, Antigo Testamento é realmente o povo de Deus. O rei da Babilônia é um cajado, ou foi um cajado na mão de Deus ali, Nabucodonosor. E Israel fornicava, na questão de a meretriz, a fornicação do povo de Deus com os ídolos das nações vizinhas, os reis da terra. E como Sodoma e Gomorra, ali Ló, sobrinho de Abraão, e a família saindo dos julgamentos de Sodoma, sai dela, né? E aí Sodoma, ali Gomorra foram queimadas. Mas a gente vê a questão dos reis da terra, esse lado dos reis da terra, a grandeza, o lado bom quando eles vão ser convertidos. Tudo isso é realmente julgamentos de Deus para a conversão. Apocalipse 21, 24, reis da terra trarão para a cidade a sua glória e honra. A gente vê esse lado que muitos desconhecem e não percebem quando estudam o Apocalipse. No verso 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, Deus se lembrou das iniquidades dela. Lembrar a ligação com a ceia, a meretriz agora esmagada em sacrifício. Veja só, sempre que fala da ceia, também do cálice do vinho, da ira de Deus, sempre essa ligação em contraste, porque, na verdade, à medida que Deus vem julgando, fala de uma ceia, fala realmente de vidas sacrificadas, e realmente por quê? Porque Deus está convertendo o mundo, o crente. Veja só a ligação. Da grande Babilônia se lembrou Deus, ali no capítulo 16, verso 19, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Capítulo 18, 5. Aqui, Deus se lembrou das iniquidades dela. No verso seguinte, verso 6, retribuí-lhe em dobro, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Símbolo realmente da ceia que a gente vai ver no capítulo 19, a ceia da noiva. Então, ceia fala de vida em sacrifício, carne, sangue, beber, é o interior do crente. A obra de Deus no interior do crente é um sacrifício, é Deus vindo julgando também. Ela derramou o seu vinho sobre as nações, agora o seu sangue vai ser derramado. Veja só, sempre essa ligação. É interessante que a Bíblia, o Apocalipse, mostra que a perseguição da obra do inimigo através da prostituta e da sua prostituição, das bestas também, tudo questão religiosa, né? Essa perseguição religiosa que Cristo e os profetas tiveram. Isso faz brotar os verdadeiros fiéis, que perseguidos derramam o sangue da cruz de uma vida doada em sacrifício. Veja só, é isso que o Apocalipse também vai mostrando. Ligação com a batalha do Armagedon, capítulo 16, Gog e Magog, capítulos 19 e 20. Questão das 7 taças, capítulo 16, a ceia, sangue da batalha. Então, capítulos 16, 19, 20, ligação aqui também o 18. Essa questão de lembrar baseado na saída do Egito, deserto, também ali quando Israel saiu do Egito, lembrar um tema constante relacionado à Páscoa e às leis de Deus, que a gente lembre de Deus. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, que no verso 6, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. É o olho por olho, é a lei do Antigo Testamento aqui, no julgamento de Deus, é o galardão, uma recompensa para o lado mal. Então, no Novo Testamento isso não é literal, o dobro no hebraico significa também replicar, trazer de volta, também tem sentido de intensidade. Veja só, caiu Babilônia,
julgamento intenso, o contraste também com a bênção dobrada da primogenitura, que é o galardão dos 144.000, capítulos 14 e 15. E aqui a gente vai ver o contraste e o julgamento dobrado. Isso desde o Antigo Testamento, esses detalhes aparecem, inclusive na história de Jacó e Esaú. Jacó, que se torna Israel. Esaú, que derramou sangue, né? Porque derramou a bênção, a primogenitura, ele jogou fora. Nação sanguinária, Edom. Mas enfim, Êxodo 22, Moisés no Monte Sinai, ladrão salteador, paga dobrado ali a lei, que é tirado disso, inclusive o livro de Jeremias fala sobre isso. Êxodo 22, 4 a 9, pagar dobrado quando o que roubou foi achado. Pela ligação com a vinda de Cristo, que a gente viu, capítulo 16, a Armagedon, a batalha, e a vinda do ladrão que vai trazer de volta, que ele roubou essas roupas manchadas, vai trazer uma roupa limpinha. Veja só, olhe lá no capítulo 16, falamos sobre isso. E a ligação do Êxodo, ali, capítulo 22, e os capítulos ali ao redor, com o Sermão da Montanha, Mateus 5. Jesus fala, inclusive, em verdade, nos Evangelhos, e o Sermão da Montanha fala realmente desse galardão. Merece realmente um vídeo separado sobre isso. Essa questão no hebraico de repetir, Gênesis 25, essa história de Jacó e Esaú. Deixa-me comer do vermelho, que é o guisado ali na tradução. Vermelho é literalmente o que aparece ali. Apocalipse 18, 2, caiu a grande Babilônia. Veja só, não é à toa que a gente vê esses detalhes. E Jeremias também é um tema dessa questão de pagar dobrado, que volta ali para a lei, ali dada no Monte Sinai. É um tema que, veja só, a lei é aplicada espiritualmente, onde Deus é esse que vai voltar dobrado, né? Ali em Êxodo 22 até uma regra geral onde tudo que é retirado ali, que é perdido, deve se voltar dobrado. É um tema à parte, inclusive, grandioso, que se aplica, veja só, espiritualmente com a igreja, aplicou-se com Israel no Antigo Testamento. No próprio Apocalipse se fala isso, Apocalipse 2, 23, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Obras que fala realmente céu e terra, as mãos de Deus, realmente a obra de Deus em nós. No atual a gente vê os julgamentos no céu e na terra, nas taças, nas trombetas. Apocalipse 20, 12, 13, julgados segundo as suas obras. Apocalipse 22 também, eis que cedo venho, o galardão segundo a sua obra. Galardão é uma recompensa boa ou não. Aqui no caso, para meretriz de julgamentos, quem inundou o vinho com a prostituição vai receber as taças da ira de Deus. No verso 7, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Essa questão de viúva, muita ligação com Jezebel, mais uma vez, como tenho falado. E assentada no trono, estou sentada, né? Essa ligação e contraste com o trono de Deus, onde os fiéis vão sentar. Mas a meretriz, a besta, a grande Babilônia, sentada sobre águas, sobre a besta, sobre montanhas, é o público da prostituta. Povos, multidões, nações e línguas, como a gente viu no capítulo 17. O público dela que ouve a sua voz, infelizmente não a de Deus. E Jezebel, como a gente tem falado, muita ligação aqui. A história de Israel, a própria história de Jezebel, fala de idolatria, são os tempos de hoje na igreja, por isso a gente vê essas ligações do Apocalipse pela Bíblia. Nada de novo debaixo do sol, infelizmente, por enquanto, por um pouco tempo. Acha que é casada com Cristo, mas esse está morto para ela, ela nem sabe a questão de viúva. Somos todos realmente viúvas de Cristo, é verdade, quando a gente reconhece que a gente é pequeno,
mas também quando a gente reconhece que Cristo está, por outro lado, vivo. Somos a viúva, mas também ao mesmo tempo sabemos que Ele está vivo e não somos mais. São temas bíblicos. E o seu filho, ela é mãe das abominações. No capítulo 17 a gente viu isso. É o ventre do engano, do abismo, da enganação. E toda ligação com Jezebel, esse vinho da prostituição que a gente já tem falado. Inclusive Jezebel foi viúva, Acabe morre, e ela ali vai morrer depois. E ela, mesmo depois da morte de Acabe, não se dobrou a Deus. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga, ou que a julga. Dia do Senhor é não necessariamente um dia de 24 horas, como a gente tem falado, mas onde a luz escurecerá, o sol e a lua não brilharão, despida de glória, o escuro reveste. Olha só, ela que está revestida ali, roupas bonitas, mas vai ser despida como um céu que perde a sua glória, a sua luz. Mas o ladrão vem, o ladrão da noite. Em um dia virão as suas pragas, a questão do pouco tempo, esse tema de pouco tempo. As taças do vinho da ira, do calor, a ira que se liga a calor, ao fogo de Deus. Ela queimada no fogo como Sodoma, como Jericó, Jerusalém. Jericó foi queimada também após ser saqueada e destruída. Jerusalém também ficará desolada, despida, desolada. É a abominação da desolação, ela causa desolação. É uma terra deserta, despida, sem frutos, sem vida, removida, tudo dela. Uma cidade que vai cativa e fica desabitada. A viúva perderá tudo, inclusive seus filhos. As abominações também vão. Ligação com Isaías 47, aqui versos 8 e 9. Dizes no teu coração, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Tua ligação com julgamentos da Babilônia. Julgamentos da Babilônia ali em Isaías, que já profetizava a Babilônia que viria depois. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Essas coisas virão sobre ti no momento, já só no mesmo dia, perda de filhos, por causa da multidão das tuas feitiçarias e encantamentos, que ligam muito com Jezebel também, e que a gente vê aqui no capítulo 18 do Apocalipse, vai ver mais aqui. Os reis da terra que se prostituíram com ela, viveram em delícias, a chorarão, sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Muito ligado a Sodoma, a fumaça também. Israel se prostituiu com os ídolos do Egito, da Síria, Babilônia, Edom, várias nações aqui, Tiro, Sidom, inclusive de onde veio Jezebel, o tema de Ezequiel. Os reis da terra, ídolos das nações vizinhas. E fala no capítulo 17, 16, que os reis da terra odiaram a prostituta. Todo o tema ali de Ezequiel, e a gente já falou sobre isso no capítulo 17. Mas a redenção dos reis da terra a gente vai ver no capítulo 21, que eles vão ser convertidos realmente, vendo os julgamentos da Babilônia. Vendo os julgamentos da Babilônia, os reis se convertem. Guerra Gog e Magog, que a gente vê em Ezequiel 38, 39. E a gente vê também aqui Apocalipse 19, 20. Apocalipse 16 também. Redenção de Israel, povo de Deus. A questão de reis é muito simbólico da grandeza. Aplica-se também à igreja quando se engrandece, se enriquece. A gente vai ver esse tema de enriquecer. Mas é um tema do que reina sobre a igreja hoje. Sombras reinando de uma era escura da igreja que pensa que está provada no fogo, que está rica, que tem Cristo, mas na verdade é uma viúva. Todos os temas de Israel no Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, muito ligado aqui ao Apocalipse 18 também. A gente vai aqui para o verso 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, veja só, ai, ai, dobro, julgamento dobrado, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora
veio o seu juízo. Nas trombetas a gente viu os 3 ais, né, porque era a terceira parte. Aqui a gente vê ai, ai, julgamento dobrado, grandioso, numa hora, pouco tempo, não necessariamente literalmente. A gente viu isso, capítulo 17, a questão do pouco tempo, e aqui destruída em 1 hora, a gente vai ver várias vezes em 1 hora, numa hora, literalmente 1 hora. Tudo contrasta com o tempo de Deus, o eterno versus o tempo do inimigo, pouco tempo dessa obra inimiga, representada pelos 3,5 dias ou tempos, 42 meses, 1260 dias, que a gente viu nas trombetas do Apocalipse, capítulos ali principalmente 11, 12, 13. E a besta, né, essa obra inimiga que vai sendo ferida, mas vai sendo reavivada, o pouco tempo que vai girando dentro da igreja, dos tempos da igreja, também de Israel do Antigo Testamento, mas contrasta com a eternidade de Deus, o que és, o que eras, o que hás de vir, que é para sempre. Justo és tu, Senhor, que és, eras, santo és, Apocalipse 11, Apocalipse 16 também, mas a besta, Apocalipse 17, que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Veja só, muito simbolismo na Bíblia, não tem como a gente literalizar. Os 10 reis, poder por 1 hora, Apocalipse 17, e a gente vê Apocalipse 18 em vários versos aqui, 3 versos, numa hora. Então os reis, uns odiarão a prostituta, outros lamentarão, como a gente vê aqui no capítulo 18. Isso tudo vai trazer a conversão dos reis também, a guerra Gog e Magog, que a gente vai ver mais à frente. No verso 11 a gente vai ficando por aqui. A gente vai continuar em seguida nesse estudo do Apocalipse 18.